Boa noite a todos. Tem um provérbio, né, que diz assim: diga com quem andas, que eu lhe direi quem és. A gente pode plagiar e dizer: diga o que pensas, que eu lhe direi com quem andas. Né? O pensamento é uma força muito sólida, né, é algo muito mais concreto do que a gente pode imaginar. E, no mais das vezes, nossos pensamentos nos governam. A gente raramente consegue ter alguma forma de desvirtuá-lo do seu curso normal. Então, assim, muitas vezes nós estamos pensando coisas assim completamente contrárias às nossas vontades e sem a menor condição de mudar o curso dessa história. Né? A meditação, ela vem justamente nos ensinar isso. Né? Eu lembro que eu sempre fui muito inquieta, né? Eu sou inquieta. E quando me inventaram assim de me levar para um curso rápido de meditação, eu falei, eram 2 horas de meditação, eu falei, gente, isso não vai dar certo, né? Não vai. E assim, eu lembro que eu cheguei, sentei naquela sala, nas cadeirinhas de plástico normal, eram com os psicólogos, e assim, todo mundo em círculo e tal. Ela disse, olha, primeira coisa, começa a coçar nariz, né? Quem já tentou meditar aqui, que não é experiente, sabe o que é isso. E coça o nariz, e coça a cabeça, e mexe o braço, tudo incomoda, né? É só a gente silenciar um pouquinho o ego, que aquilo tudo vem à tona. É como se assim, desconcentra dessa parada brusca. E eu achei interessante, foi muito útil para mim aquilo ali, porque ela disse, o pensamento, imagine ele como um rio. Ele tem um fluxo próprio. A gente diz que nós não somos nós que pensamos nossos pensamentos, são nossos pensamentos que nos pensam. Né? Então, assim, eles têm literalmente, se a gente parar para observar, eles têm vida própria. E eles diziam assim, experimentem imaginar que aquele pensamento que vem, quando a gente para tentar silenciar a mente, eita, mas que surge pensamento, que a gente não sabe de onde está vindo, dos assuntos mais assim desconexos, eles vão chegando à nossa mente. E ela dizia assim, experimente imaginar eles como um rio passando. Deixe eles passarem. Se você tentar bloquear um rio, você não vai conseguir. Então não adianta tentar bloquear os pensamentos, mas adianta sim imaginar que ele como um rio está correndo e permitir que eles literalmente passem, não acompanhar o pensamento, isso a gente consegue fazer. E dessa forma a gente vai conseguindo controlar um pouco as nossas viciações mentais. Né? Imagino que aqui não seja somente eu, quantas vezes a gente se pega perdendo uma quantidade absurda de energia pensando besteira. Né? Tem uma briga no trabalho com o marido, com o filho, e leva o resto do dia, às vezes da semana, do mês, do ano, imaginando, voltando naquela briga, imaginando uma situação em que vai voltar a discutir, que vai falar quanta energia desperdiçada. Nós estamos no centro espírita, né? E a gente não pode deixar de falar também da influência espiritual que podemos atrair dessa forma. Porque no Livro dos Espíritos a gente vai ver, quando Kardec pergunta aos espíritos se eles nos influenciam, e ele diz, no mais das vezes, eles os governam. Né? E a gente não tem noção de como isso é direto. Eu lembro uma vez que eu fiquei chocada, eu me achei tão invadida. Né? Eu participava de uma mediúnica e estava doutrinando o espírito, achando eu que estava lá esclarecendo a criatura, e o espírito chegou muito brabo, e ele falava, e eu lá conversando, falando, e vinham umas coisas na minha cabeça, e é como se eu pudesse perceber de onde vinha aquele espírito, qual era o passado, e lá, mas achando que aquilo tudo nada mais era do que uma mera intuição. E daqui a pouco o espírito foi se acalmando, e ele começou a olhar para mim, olhava para o lado, olhava para mim, olhava para o lado. Algum problema, meu amigo? E o espírito disse assim, começou a rir, não aquela risada sarcástica, mas um riso inocente, né? E eu disse, qual é o problema? Ele falou, que coisa engraçada, agora que eu estou percebendo, tem um senhor do seu lado, tudo que ele fala você repete. Eu falei, gente, isso é uma invasão. Não é? E assim, em nenhum momento eu não estava mediunizada, eu não estava em transe, nada. Apenas ele conseguiu se conectar à minha mente
E eu achando que estava eu ali exercendo meus dotes, né? Meus dons de doutrinadora, e o Espírito simplesmente me fazendo um mero instrumento. Né? E eu fiquei com aquilo ali perplexa. Eu lembro que na época eu conversei com o Adenauer, ele falou, Ana, mediunidade é isso. Né? Então a gente não precisa, às vezes tem um médium ostensivo, e a gente percebe, esse médium chega e vai incorporar, né? Vai dar passagem ao espírito, vai se manifestar aquele espírito, aquela presença, e entra em transe e tal. Mas quantas vezes aquilo que nós estamos falando não vem da nossa própria alma? Né? Então, quanto mais a gente perceber, a gente não, nesse caso especificamente, eu não teria a menor condição de perceber que aquele pensamento não me pertencia. Eu estava crente do sucesso, que era eu que estava ali, ó, dialogando de forma tão eficaz com aquele espírito perturbado. Pobre ilusão. Mas quantas vezes entram na nossa mente com o intuito de prejudicar? Né? Nessa época eu coordenava com Cristiane Silveira, aqui da Fundação, uma mediúnica. E a gente brincava que dia de quarta-feira era o dia da mediúnica, tinha que ser nosso dia de anjo. Porque a interferência, a gente como coordenadora de reunião e dos médiuns também, era muito grande, a gente sentia, né, a energia mudar e tal. E a gente dizia, é o dia que a gente tem que ficar, acordar no on, almoçar no on, chegar na mediúnica nisso, porque nada pode tirar, porque a gente não ia podia para lá com a energia muito perturbada. E eu lembro uma quarta-feira dessa, né, eu tinha me separado há algum tempo, pouco tempo, do pai dos meus filhos, e nunca tive raiva, foi uma separação assim, muito trabalhada, com terapia e tal, era uma coisa que eu queria realmente, assim, mas nunca tive raiva em nenhum momento, né? De nada e tal. Enfim, fui tomar banho, lembro exatamente do dia. Começou a vir na minha cabeça uns pensamentos como, mas ele é um idiota, né? Que cara bobo, não liga para os filhos, foi morar fora, nem telefona. E eu comecei a sentir uma raiva tão grande, né? E aquele pensamento vinha assim como uma enxurrada na minha mente. E eu assim me apropriando, até que em algum momento bateu um estalo. Eu falei, mas eu não sinto isso de verdade. Não é no meu pensamento por ele, não é esse. E aí eu me lembrei que era quarta-feira. Foi a minha sorte, né? Porque talvez se tivesse sentido outro dia, eu teria ido adiante naquela enxurrada ali. E eu parei, falei, olha, esse pensamento não me pertence, eu vou tomar um banho aqui bem frio, e esquecer isso, e o pensamento vinha, eu deixava passar tal qual um rio, não vou alimentar, e conversava já mentalmente com o espírito, que eu imaginava que estava tentando um processozinho obsessivo, dizia assim, meu amigo, vai arrumar o que fazer, que não é que esse sentimento não me pertence, eu não vou entrar nele e tal. E fui, quando eu cheguei na mediúnica à noite, eu já não estava nem mais lembrando desse fato, e o espírito, através de um médium, qualquer da reunião, o médium me chama, que o espírito queria falar comigo, estava revoltado porque eu não tinha dado seguimento. Como é que você percebeu que era ele que estava tentando me influenciar, porque ele queria muito que eu tivesse raiva da pobre da criatura. Agora, vejam como é sutil toda essa interferência. Então, tanto positiva quanto negativa. A nós nos cabe, literalmente, vigiar. Né? Não é daí que vem um grande conselho, vigiar e orai. Porque a vigilância dos nossos pensamentos é fundamental. Existem várias teorias que mostram que quanto nosso pensamento modifica o mundo à nossa volta. Não sei aqui, né, quantas pessoas aqui no grupo já tiveram a oportunidade de fazer algum trabalho terapêutico. E é impressionante quando você percebe dentro, porque às vezes isso no dia a dia passa batida. A gente liga o botão automático e não vê nada. Mas como você se propõe a isso, você está o tempo todo refletindo o seu entorno. E assim, no momento em que você muda um ponto de vista sobre determinada situação, a situação automaticamente se transforma. É como se o mundo nos visse exatamente como a gente vê o mundo. Então, a importância do que pensamos é fundamental. Porque pensamento, além de tudo, ele é uma linha de comunicação direta com o que quer que estejamos refletindo e pensando. Quem aqui nunca teve experiência de pensar em um amigo e o telefone tocar?
Quem aqui não pensou o dia inteiro em uma situação e a situação acontece como por encanto? Né? Tem uma amiga minha que a gente diz assim, a nossa conexão é direta, porque é uma pensar na outra, não leva 24 horas, vem a saudade, dá vontade de ligar, se fala, o telefone toca, a gente já fala, meu Deus, isso é bruxaria. Não é possível uma coisa dessa. Então, assim, é a força do pensamento. Então, literalmente, a gente vai criando conexões mentais o tempo inteiro. Se eu tenho uma briga e eu continuo conectada com aquele momento, eu vou estar vibrando naquela energia. Eu vou estar atraindo para a minha vida, para o meu psiquismo, aquele tipo de situação. Né? Isso tende, se a gente consegue ir controlando o fluxo dos pensamentos, isso assim não é fácil. Eu tive recentemente agora uma situação em que eu estava, eu digo, não é possível que eu não consiga, eu acordava pensando na situação, eu dormia pensando na situação. Quando eu estava trabalhando, eu esquecia, felizmente, né, que eu tenho 2 filhos para sustentar. Mas acordava com aquilo na cabeça, dormia, e assim, eu falei, não, está na hora de deixar o rio correr. Porque se há uma interferência, eu até pedi para fazer uma atração para mim no centro e tal, porque eu sabia que havia uma influência externa também, que eu tinha me permitido aquilo, né? E quanto mais eu dava valor a valorizar e acompanhar aquele pensamento, mais a situação ia se cristalizando. Até o momento em que, assim, a consciência expandiu um pouquinho. Eu falei, basta. A partir de agora, não. A partir de agora o pensamento vai vir, porque eu não tenho esse poder, né? Ainda pelo menos de controlá-lo, a sua imersão em minha mente, mas eu tenho sim o poder de não dar vazão e continuidade a isso. E automaticamente eu botava outro pensamento em tela e imaginando. Né? Então, o pensamento, gente, ele tem uma força. Isso assim, não é só no espiritismo que a gente ouve falar, existem várias teorias, inclusive científicas, abordando essa questão telepática mesmo, o poder que o pensamento tem, inclusive nos processos de cura. Né? A gente vai ver pessoas assim, como aquilo atrai, mas assim, esse pensamento que atrai, não é aquele pensamento daqui para fora. Esse é muito simples, isso assim, é um controle do ego, mas se a gente consegue mudar a nossa sintonia mais profunda, deixando de acompanhar essas imersões negativas, a gente vai criando um fluxo mental de um nível muito mais elevado. E a gente vai mudando, consequentemente, o nosso entorno. É como aquela pessoa que tem, vamos supor, pessoas que só pensam em doença, que tudo acham que vai estar doente, que tudo, elas vão atrair. Pessoas que acham, né? Eu lembro que quando eu me separei, eu tinha 30 e poucos anos, e uma amiga minha, devia ser uns 5 anos mais nova do que eu, falou, agora você está perdida, porque o homem está tão difícil. Eu falei, aonde? Está em tantos no mundo, né? Então, assim, e pouco tempo depois eu casei de novo, e até agora ela está solteira, né? Então, não, é o que se acredita, é como você vê. Se eu realmente achar, o homem está difícil, vai ser difícil, porque é como eu vejo, o mundo é da forma que a gente enxerga. E Jung já dizia, só aqueles que não se conhecem, que acreditam que os fatos externos vêm do destino, não percebem que é a própria alma que atrai tudo o que é preciso para cada um. Então, se eu penso que isso é difícil, se eu penso que uma doença é incurável, se eu penso que eu vou morrer sem condições financeiras, é obviamente que minha mente vai estar vibrando nessa sintonia. Então, o poder do pensamento é muito forte. Né? Esses exemplos que a gente dá, que são corriqueiros, de você pensar em uma pessoa, essa pessoa aparecer ou telefonar, mostra essa conexão direta com tudo isso. Isso tanto no ponto de vista físico, né, entre 2 pessoas encarnadas, como daqui para lá e de lá para lá também, né? Mesmo no plano espiritual. Um exemplo claro, assim, minha mãe desencarnou, eu tinha 19 anos, e assim, em nenhum momento veio uma revolta para mim. Se era vontade mesmo, né? Era o curso dela, assim, não era espírita na época, mas acreditava muito em espiritismo. E nunca me revoltei, assim, sabe? Eu sempre achei assim, daqui a pouco a gente se encontra, né? Me espere, só não volte antes de eu voltar, né? Só não volte para a Terra antes de eu subir para lá, porque eu quero esse reencontro.
E eu lembro que assim, nunca foi uma coisa de revolta para mim. Na época que minha mãe faleceu, eu era noiva de um rapaz, a família dele toda espírita. E eles me levaram no centro espírita, e eu lembro que veio porque nesse centro espírita minha mãe tinha, supostamente, né, segundo tinham me dito, tinha aparecido e tal, e eu fui lá, não aconteceu nada nesse dia e tudo mais, e eu falei, ó, só quero agora voltar no centro espírita quando essa for minha vontade profunda, e não para encontrar minha mãe, porque não pode ser o móvel, né? Enfim, anos depois, eu já não estava mais noiva desse rapaz, né? Muito tempo depois, a gente sempre manteve uma amizade bem tranquila e tal. Mas assim, tinha muito tempo que eu não falava com ele, não comentava nada. E eu tive um problema pessoal. E nesse dia, eu lembro que eu me tranquei no quarto, eu devia ter uns 20 e poucos anos. E eu chorei muito, eu dizia, por que você levou minha mãe tão cedo? Porque naquele momento veio uma revolta que nunca tinha me acontecido antes. Porque se minha mãe estivesse aqui, eu ia me sentir tão mais forte, tão mais apoiada, né? E aí chorei, foi assim a crise de pós-adolescente rápida, né? Saí dali, aquilo passou. No dia seguinte, ou 2 dias depois, ele me ligou e falou, você está bem? Falei, tô ótima, né? Já tinha passado o drama, né? Porque às vezes a gente dramatiza demais uma situação. E eu falei, tô ótima, qual o problema? Ele, você tem certeza que você está bem? Absoluta. Por quê? Porque sua mãe apareceu no centro espírita para uma tia dele, né? Pedindo para saber como é que você estava, porque ela sentia que você não estava bem. Então, veja, o meu descontrole, a força do meu pensamento, da minha emoção, foi lá, né? Bateu. Ela, obviamente, não devia ter tido a permissão de vir. Na época, estava ainda recente, né? Vim me ver o que é que estava acontecendo, mas sentia, por tudo aquilo que eu estava pensando, o meu desequilíbrio emocional. Então, assim, eu fiquei perplexa com esse acontecimento. Isso tudo vai validando realmente, assim, isso foi acontecendo ao longo da vida, né? E percebendo como os nossos pensamentos têm força e têm forma. Djalma Argolo, talvez muitos de vocês aqui conheçam, né? Um palestrante, escritor espírita e tal. E eu lembro uma vez a gente conversando, ele dizendo assim, que 2 coisas que chamaram a atenção dele, a gente falando sobre pensamento. Ele disse que certa feita ele foi fazer uma palestra em um centro espírita e Djalma, ele tem uma vidência assim bem desenvolvida, né? Ele é um médium vidente assim bastante eficaz. E ele disse que parou, foi o presidente do centro fazendo a prece e tal, e ele fechou os olhos para se concentrar na palestra e tomou um susto, né? Porque é um centro espírita, e quando ele olhou, no meio do salão tinha uma imagem enorme de São Jorge montado num dragão. Ele falou, meu Deus, eu não estou no centro espírita, o que é que está acontecendo aqui, né? Aí ele abriu os olhos, meu Deus, estou obsidiado, tem alguma coisa, e fechava os olhos, e quando se concentrava, percebia aquela imagem do dragão. Ele falou, só pode ser uma obsessão, né? Fez a palestra dele, tal, meio perturbado com aquilo. E quando acabou, o presidente do centro, que também tinha uma mediunidade aflorada, percebeu e disse a ele assim, o que foi que aconteceu, né? Aí ele falou, não, eu vou contar, mas assim, você vai, com certeza deve ser algum processo obsessivo. E contou que viu a imagem. E o presidente do Centro Rio falou, não é obsessão. Antes daqui ser um centro espírita, aqui funcionava um terreiro de Umbanda. E o padroeiro da casa era São Jorge. Né? E aquele São Jorge, como, né, o Djalma estava conversando, nada mais é do que era uma forma de pensamento. As pessoas acreditavam tanto na presença daquela imagem ali de padroeiro, né, que ela literalmente se consolidou. Então, muitas imagens mentais, que a gente chama, vocês vão ver isso, estudando espiritismo, a gente chama de formas de pensamento. Elas são capazes de se solidificar. Obviamente que em uma outra dimensão. Mas assim, a imagem estava lá, o próprio presidente do centro já tinha percebido, e Djalma percebeu nitidamente, né? Um outro caso parecido que ele conta nesse sentido, é que ele estava numa cidade do interior para fazer também algum trabalho espírita, e entraram as senhoras da cidade, a cidade muito pequenininha, que eram aquele tipo de crente que vai de casa em casa pregar o evangelho, né?
E aí sentaram e diziam para eles assim: vocês têm que sair dessa vida, porque espiritismo é coisa do diabo. E elas falavam daquilo com tanta convicção, e eles tentando respeitar, mas ao mesmo tempo, não, minha senhora, isso é coisa da sua cabeça, o diabo não existe. Como não existe? Isso é coisa do diabo, do diabo. Elas estavam assim, as três, segundo ele, sentadas no sofazinho, né? E ele é coisa do diabo, é coisa do diabo e tal. E aí as senhoras levantaram para ir embora, porque estavam meio que aterrorizadas com aquele lugar. E saíram. E ele disse que foi levá-las na porta. E quando ele volta, que ele quase cai, que em cima da cabeça de cada uma delas ele conseguia ver nitidamente a imagenzinha de um diabo. Bem arquetípica, aquele diabozinho que a gente vê em todas essas imagens, né? Então, isso é forma pensamento, porque a crença delas era verdadeira. O diabo para aquelas mulheres existe, né? E é por isso que a gente vai ver, a gente às vezes, muita gente critica essas igrejas evangélicas mais radicais, mas se a gente parar para perceber, quantas pessoas mudam de vida, porque como há uma certa, né, um padrão meio paterno ali, os pastores eles chegam na figura do paterno, eles impõem, é quase que uma lavagem cerebral, né? Se a gente vê um culto daquele, gente, o que é aquilo ali? Literalmente massificante, é isso, é aquilo. E as pessoas começam a acreditar de uma forma que conseguem realmente mudar, né? Então, tinha em um centro espírita próximo ali do DIC, tinha um rapaz que vivia cuidando dos carros, e todo mundo tentava ajudar, porque ele era muito humilde e tal, mas ele assim se drogava, e o povo todo levava a cesta básica para ele, levava ele para o centro, fazia tudo, e ele literalmente daqui a pouco sumia e tal. E um dia foram entregar uma cesta básica na casa dele, e a mãe dele disse assim: não sei para que vocês fazem isso, porque vocês saem daqui e deixam a cesta básica. Ele vai ali, vende a cesta básica e compra de drogas, né? Então vocês não estão ajudando. E ficou todo mundo meio perplexo e tal, e ele sumiu, né? Pararam de dar a tal da cesta básica, ele desapareceu da porta do centro. E uma amiga minha, né, que fazia parte desse grupo, disse que tomou um susto quando encontrou ele poucos anos depois, 2 anos, de paletó, gravata, uma Bíblia embaixo do braço, e falou: essa coisa de espiritismo é coisa do diabo, agora eu encontrei Jesus, minha vida mudou. Ele estava trabalhando, né, ele tinha constituído uma família, quer dizer, ele precisava realmente de algo que conseguisse, de uma forma imperativa, mudar o fluxo de pensamentos que ele vivia. E aquele foi o caminho. Obviamente, não deve ser o nosso, não seria o meu de jeito nenhum, porque eu preciso do meu pensamento livre, né? Para questionar, para raciocinar, né? Uma fé cega para mim não tem o menor valor, mas a gente não pode tirar também o crédito, porque para muitas pessoas é a única forma realmente de conseguir mudar o fluxo do pensamento, porque esse padrão de pensamento doentio acomete qualquer um de nós a qualquer tempo. Esse provérbio plagiado, diga o que pensas, que eu lhe direi com quem andas, para mim, ele é assim, clássico, porque se eu estou pensando em coisas positivas, automaticamente eu vou estar atraindo esse tipo de energia, esse tipo de espíritos no meu entorno. Agora, imagina, se eu penso negativo o dia inteiro, eu vou atrair quem? Porque quem aqui, numa zona mental, emocional, tranquila, consegue conviver com uma pessoa extremamente negativa? Não é chato? Porque tudo reclama, porque tudo não presta, porque tudo está ruim, porque isso, porque aquilo. Agora, gente, isso quando a gente começa a entrar nesse tipo de sintonia, são esses espíritos que a gente vai estar atraindo. Às vezes nem que querem fazer o mal, mas por sintonia se aproximam. E isso tudo vai sendo amplificado, né? Eu posso estar doente, mas se eu acho que aquela doença é muito grave, automaticamente eu vou estar vibrando nessa sintonia, atraindo espíritos doentes também, que se sentem daquela mesma forma, que vão estar... E aquilo tudo a energia é muito fluida, né? Vai nos impregnando com esse tipo de coisa. O pensamento, conseguir bloquear essas viciações mentais é fundamental nos nossos processos de vida, né? E assim, não estaremos nunca é modo de falar, porque imagino que chegaremos, ainda estou muito longe disso, porque vira e mexe eu me vejo nessas brigas com essas viciações, né? De estar com determinados pensamentos fixos,
em determinados assuntos, normalmente não tão altruístas, né? Uma das características, inclusive, de um processo obsessivo é justamente pensamentos, ideia fixa sobre determinados temas. Então, é importante que a gente consiga, e não adianta brigar com o pensamento. Porque se você, aí, ao invés de estar num fluido somente já do próprio pensamento ruim, vai juntar com o fluido de briga contra ele, que complica mais ainda. Mas assim, o porquê, né? O para que aquilo está nos dominando. Isso é muito importante, né? É perceber, em psicologia, que se fala é assim, nós vivemos várias fantasias, né? Muitas vezes a gente está, ninguém tem noção do que você está pensando, você está numa fantasia tão distante, se imaginando em determinada situação completamente alheia àquela realidade. E essas fantasias foram muito estudadas, né? Tanto por Freud, como mas principalmente por Jung, que dizia que aquilo era o fluxo da alma. Era ali que a alma estava pulsando. Então, normalmente você faz uma terapia junguiana, terapia analítica, você vai começar a questionar esse fluxo desse tipo de fantasia que povoa a nossa mente. Então, não adianta eu simplesmente dizer, agora, não vou simplesmente pensar nisso e acabou. Né? Mas, por que esse pensamento recorrente? Aonde minha alma quer me conduzir? Ou o que é que ela exatamente quer me mostrar? Por que aquele tipo de pensamento que se repete, o que a gente chama dessa verdadeira viciação? Nós estamos ali, naquela teia fechada, onde o pensamento não consegue evaporar, a gente fica ali subordinado, submetido, praticamente àquela força contrária ao que a gente quer pensar, contrário ao que a gente quer atrair. Brigar, pelo menos a minha experiência, me diz, olha, não é o melhor caminho. Talvez entender de onde vem isso, acolher, porque se eu me vejo às vezes, um exemplo, né? Às vezes a gente começa a ter uma fantasia de que está doente. Uma amiga minha recentemente estava conversando comigo, e ela dizendo assim, eu estava tão frágil, mas tão frágil, ela dizendo, só percebi isso depois, que eu comecei a desejar ter uma doença grave. Porque assim, minha mãe estava doente, todo mundo me cobrava, né, como filha, mulher que cuidasse dela. Minha filha se casando num estresse, uma complicação, a menina estressada, tudo caiu em cima dela. A empresa dela, que ela já queria abrir mão, se aposentar, uma pressão absurda para que ela continuasse ali, porque ela não conseguia encontrar ninguém que ela pudesse. Queria que a filha assumisse a empresa, a menina não conseguia assumir sozinha, dizia que se ela saísse, largava, ia ter que vender a empresa, enfim. E ela começou a se sentir extremamente cansada. Ela, Ana, eu comecei a tomar um susto, mas isso tudo só veio bem depois, a gente até conversando. Ela disse, eu tô louca, porque eu me pego desejando ter um câncer. Eu fui fazer uma mamografia, eu falei, ia ser até bom se eu tivesse com câncer, né? E ela dizia assim, meu Deus, que loucura. E ela disse que aquele pensamento ficava povoando a mente dela, ela ficava se imaginando vítima de uma doença grave, né? E eu falei, lógico, né? Então, quando ela começou a parar para que mesmo esse pensamento? O que é que ele quer me mostrar? É assim, não aguento. Sabe, chega desse lugar de ser sempre a pessoa forte que está ali sempre pronta para resolver o problema de todo mundo. Vou dar um baile, ela largou tudo e viajou sozinha. Né? Então, assim, deixou tudo, porque assim, tem um momento que a gente não suporta estar em determinados lugares. E às vezes a gente permanece, isso é como se a própria alma viesse trazer. Então então você vai precisar fazer isso, vai ter que ter um câncer para poder parar e ser cuidada, né? Mostre o seu lado frágil para você poder ser acolhida. Então ela começou a perceber a dificuldade imensa que ela tinha de permitir-se frágil, de permitir ser fraca, né? Porque às vezes está nesse lugar da pessoa forte, que está sempre sustentando, que sempre tem que acolher todo mundo, é muito difícil, né? E às vezes a gente se mantém porque também é um lugar prazeroso. Às vezes é um lugar que nos dá muito poder, não é? Quando a gente é esse elo de determinadas situações, quer na família, quer no trabalho, esse lugar, a gente não percebe, obviamente, tanto que a gente só reclama de estar ali. Mas por que se mantém? Porque há um lado de satisfação egóica muito grande, porque
sou o centro naquele momento, todo mundo depende. Por mais que eu reclame que eu estou cansada, eu me mantenho. Então, assim, o que é que a alma, como diz Jung, né? O que é que a gente vai ter que achar que é o destino que vai estar agindo para eu sair desse lugar? Vou ter que ficar doente? Vou ter que ter um surto? Vou fazer o quê? Gente, o psiquismo da gente é muito tênue. É muito tênue. A linha que separa a sanidade da insanidade é mínima. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conviver com pessoas literalmente sadias mentalmente e que de uma hora para outra entram em surto psicótico, porque não sustentam determinadas situações. Então a gente precisa chegar até lá, permitir todas essas viciações mentais que nos mantêm em determinados lugares, que a nossa alma está gritando que não. Então, há de se fazer um esforço para sair disso. Mas esse esforço não pode ser de fora para dentro. Para que a gente consiga romper essas viciações mentais, antes de mais nada, a gente vai ter que mergulhar em nós próprios. E mais fundo, perceber o que nossa alma tenta expressar com aquele tipo de pensamento repetitivo. Olha, não adianta, eu falei aqui, comecei a dar o exemplo de 2 processos obsessivos, né? Quer dizer, primeiro nem tanto, eu só me achei assim violada. Como é que alguém pode me usar sem nem pedir permissão? Achei aquilo um absurdo, né? Mas foi por uma boa causa. Mas o segundo, o espírito insuflando um sentimento que eu nem tinha, né, com relação ao meu ex-marido. E aí eu paro para pensar, para que mesmo? Por que eu consegui romper? Porque não houve resposta. Não havia, o que havia de reciprocidade era muito pouco. Foi por isso que muito rapidamente eu percebi que aquele pensamento não era meu, não me pertencia. E rapidamente eu consegui esquecer completamente daquilo. Eu só fui me retornar àquilo quando o Espírito me lembrou de que eu já nem me recordava à noite na mediúnica, né? Então, assim, mas muitos pensamentos, muitas insuflações encontram guarida em nosso psiquismo. E são essas que se aprofundam. Então, não adianta a gente tentar mudar de fora para dentro. Simplesmente é como as pessoas entram no centro, é incrível como muda os hábitos, né? Para de beber, para de fumar, para de fazer farra, começa a mudar completamente tudo e por dentro continua a mesma coisa, né? Se é fofoqueiro, continua fofoqueiro. Se é invejoso, continua invejoso. Porque é muito mais fácil largar um vício externo, como um cigarro ou uma droga, do que abandonar nossas fraquezas internas. A gente sair, conseguir modificar esses padrões psicológicos que nós vivenciamos, não é? E é difícil mesmo, e é possível sim. Embora não é mágica, nem é da noite para o dia. Joana de Ângeles tem uma frase que eu acho incrível, não é? Que ela diz assim: cada vez que você reincidir no erro, não se apavore. Porque para toda uma vontade de melhorar, existem anos e anos de atavismo no erro. Então, quantas encarnações nós vivenciamos com um determinado padrão psicológico? Então, a gente quer agora, da noite para o dia, reverter? Não. Mas há de se começar o trabalho. Não dá para simplesmente dizer, é difícil e deixa assim. Nem dá para querer mudar somente o que está na fachada. Uma amiga minha foi ler um livro, um desses assim, para enriquecer, né? Um desses livros de autoajuda, não lembro qual era o nome. E ela dizia, vou ficar rica agora, descobrir o segredo, né? Eu falei, qual é o segredo? Me ensine, né? Porque... E ela dizia assim, você tem que dizer todo dia, eu sou muito rica, eu sou milionária. E eu comecei a rir. Eu falei, tá, vai falando aí, viu? Quando você tiver, eu não vou me dar esse trabalho, não. Você me dá um pouquinho que eu já estou satisfeita, né? Da sua fortuna. Porque, gente, sai de fora para dentro. Agora, se eu acredito de fato que eu sou uma pessoa fracassada, aí sim eu tenho que mexer. Se eu acredito de fato que tudo que vem para mim é difícil, é mais difícil do que para os outros, aí sim eu tenho que mexer. Esse tipo de viciação de pensamento é muito oneroso. Né? Ele atravanca demais a nossa vida. Então, assim, para que mesmo eu tenho que pensar que eu sou fracassado? Né? Um dia desses a gente estava num grupo de estudo de Clarice Lispector, e é interessantíssimo porque ela diz assim, em outras palavras, né?
quando acontece um monte, o livro é meio surreal, né? É A Paixão segundo GH. Em dado momento ela para e diz assim, que ela começou a se perguntar, por que ela? E daqui a pouco ela parou e falou, não, e por que não eu? Não é? E muitas vezes nós não temos a humildade de perguntar em determinadas situações, e por que não eu? E por que eu não posso ser acometida por essa doença? E por que eu não posso passar por essa situação? Então, por que não nós? Agora, o acontecido, ele vem, é uma forma sempre de aprendizado, nunca de um resgate, né? Vem, ok. O que eu não preciso é estar vibrando sempre nesse tipo de sintonia. O tempo todo me vendo como fracassado, como doente, como malquisto, mal amado, invejado. Gente, não, mas vai dentro e vê o que é que está faltando, o que é que tem de carente em nós que busca isso. A carência, ela conduz a nossa vida. Porque a carência, ela não se preenche. E é uma busca no presente, ela é inteira. Quando nós estamos carentes, nós estamos ali e nada consegue sair daquilo, exceto o contraponto. E a nossa alma vai nos direcionar sempre para cobrir essa carência. Nem que para isso eu tenha que adoecer. Para poder me emprenhar de solidariedade dos outros. Nem para isso eu tenha que perder o emprego para poder deixar de ser o provedor. A minha carência, a carência de vocês, as nossas carências, elas têm o condão de literalmente nos guiar. Ela nos leva cegamente para esse preenchimento. Um preenchimento que não se completa porque nós somos seres incompletos por natureza. É do ser humano a incompletude. Não é? Mas assim, perceber o fluxo da nossa vida é fundamental. Perceber o porquê. E se aquele pensamento vicioso, aquele que vai e que volta em toda situação, eu estou me vendo daquela forma, naquele mesmo padrão, vamos aprofundar, né? Vamos tentar sair. Não adianta ficar brigando, porque vai ficar maluco, né? Igual a gente vê o povo andando no meio da rua e brigando consigo mesmo, né? Então, não vai pela briga, deixa o pensamento vir, respira fundo e deixa ele seguir, é só não acompanhar, é só. Isso é um pouquinho hipócrita, porque não é tão fácil assim não acompanhar o pensamento, porque como ele vem e nos pega assim, pelo jeito, pelo que o nosso ego quer, pela nossa carência quer levar, automaticamente é difícil a gente não ceder à sua tentação. Mas, gente, acreditem, é possível. Vamos melhorar o nível do nosso pensamento, vamos mudar a energia mental, vamos perceber que o bonito, o belo, o rico, o saudável nos pertence, não é? E vamos tentar vibrar cada vez mais nesse tipo de vibração, para que a gente possa realmente atrair cada vez mais espíritos amigos que tenham interesse verdadeiro de nos impulsionar, para a gente não ficar como aquela pessoa que ninguém quer chegar perto, nem os espíritos. Então, há espíritos com intenção melhorada, não é? Então, assim, as viciações mentais, elas existem. Qualquer um de nós estamos falíveis, sim, mas é preciso sair disso. É fácil, às vezes sim, às vezes não, depende do quanto aquilo nos domina, mas é possível. Deixa o pensamento ir, começa a travar, se tornar consciente diante da situação e não simplesmente se deixar se apoderar por aquilo que não nos pertence. Muita paz.